Bom dia. Primeiramente, eu desejo a todos vocês que o amor de Cristo esteja na vida de cada um, onde quer que vocês estejam, e que nunca falte no coração de vocês o desejo de buscar pela verdade. Hoje o assunto que eu trago aqui é a respeito de o ato de vingança na vida do cristão. É certo que muitas vezes a gente passa na nossa vida um momento ou outro que testa e que, é claro, irritar eu acho que é incondicional. Se você, seja lá você uma pessoa bem fiel e crente ou, ou de fora da igreja, você está sujeito a passar a raiva. A questão é não nos irarmos, porém, nós nos irarmos, porém não pecarmos. E às vezes isso daí chega a um ponto da nossa vida que é muito duro. Acho que eu relatei com vocês em um outro vídeo, inclusive aquele vídeo me abriu uma boa oportunidade para estender o assunto, para aplicar todo o conhecimento possível da Bíblia. Essa é uma mensagem que eu trago aqui para vocês de coração aberto e de todo o entendimento meu. Vamos ao ponto. Eu fui enganado, certo? Eu tenho uma noiva a qual eu deixei no Brasil. Eu tenho meus amigos, as pessoas que são queridas para mim, e ainda levar um prejuízo desse. Poxa vida, eu não pude nem me ajudar aqui e nem ajudar as pessoas lá do outro lado como eu gostaria. Aqui em Portugal, creio eu que o que a gente não tem de problema com político corrupto, que é um mal que assola o Brasil hoje, a gente tem problema com empregador que gosta de tirar vantagem principalmente de imigrante ou de pessoas mais simples, eu digo no nível do conhecimento sobre a lei daqui, certo? E, bom, primeiramente, eu tomei algumas notas aqui, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês, certo? E isso daqui diz bastante a respeito sobre o caráter do nosso Deus. É certo que eu falei da vingança para vocês, mas não cabe ela ao cristão, cabe ela somente a Deus, certo? Vingar. E somente Ele vai saber fazer isso daí na medida certa, proporcional ao que é justo, porque mesmo diante da raiva a gente só enxerga o nosso lado. A gente nunca vai conseguir enxergar o lado do outro e as suas motivações. Mais uma vez eu repito aqui, esse meu ex-empregador está perdoado. Realmente eu quero muito que ele possa um dia conhecer a Deus e que o amor de Deus na vida dele mude esse caráter dele. Esse parque aqui é o máximo, eu ouvi uns 2 coelhos aqui, enfim, vamos voltar ao conteúdo. O texto que eu leio aqui está em Lucas 1, versículos 51, 52 e 53. Com o seu braço manifestou o poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos, encheu de bens, e vazios despediu os ricos. Pessoal, essa mensagem, como eu posso dizer, condenação, essa forma como Deus trata as pessoas ricas, não são aquelas as quais enriqueceram pelo mérito alguém que estudou bastante, eu posso dizer, alguém que trabalhou muito e empreendeu e se esforçou e que inclusive foi muito justo, muito honesto, certo? Com o seu empregado, com o seu cliente. Não é errado o cristão ele desejar ter uma vida financeira próspera, adquirir bens ao longo da vida. O que é errado é quando você pisa em outras pessoas a fim de tirar vantagem própria. E que nesse texto fica muito claro que Deus ele pesa o braço dele sobre esses. E, bom, vamos continuar aqui. Só complementando, o castigo de Deus, ele pode, segundo o que eu tenho lido nestes estudos da Bíblia, ele pode chegar à vida desse determinado tipo de pessoa de 2 formas. A simples retirada do Espírito Santo da vida dessa pessoa pode abrir
terreno enorme para o inimigo e toda a força terrena, todo o maligno atuar na vida dessa pessoa. E claramente também castigos aos quais os maus estão predestinados. É o momento em que Deus age diretamente. É bastante conteúdo para compartilhar aqui e eu me empolgo em compartilhar com vocês, mas vamos dar continuidade. Tiago 5, versículo 4. Eis que o salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso é sério. Malaquias 3, versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, pessoal, esse versículo ele abre espaço para muitas outras discussões. O ponto hoje é o tratamento de Deus para com a pessoa desonesta, má, injusta, certo? Aqui a gente pode ver que é bem sério. E dando continuidade aqui ao conteúdo, Malaquias 3,14. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. De luto no sentido de aquela guarda ao amor de Deus de todo o coração, querer andar corretamente. Creio que não seja um luto de tristeza, tá certo? Por essa leitura aqui, o que ela diz. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos também. Continuação, tá? Os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Pessoal, o seguinte. Aqui fala muito claramente, esse contexto aqui no livro de Malaquias dizia-se do povo de Deus, dando até uma certa atenção e de certa maneira até dizendo, mas poxa vida, quem pratica o mal na vida prospera, ele vai para frente, a justiça de Deus nunca alcança ele. E eu vou dar continuidade aqui, certo? Só um comentário que eu quis acrescentar. Malaquias 4, versículo 1. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Desculpem. 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está por vir vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Enfim, é uma promessa divina, tá na Bíblia isso daqui. Quem tiver curiosidade depois, leia. Não queira ser uma pessoa má, injusta, perversa. Creio eu que até aquele que... Eu posso falar um monte de nome aí da política brasileira, mas não convém. Até aquele que parece impune, que tá rico pra caramba, que tá levando a vida na festança. A primeira pergunta que eu coloco é: será que essa pessoa é feliz mesmo? Como será a saúde mental dela? Como será a qualidade de vida dessa pessoa num ambiente familiar? Será que é um lar saudável de fato? Ou é um lar no qual Deus se afastou? E por mais que a pessoa alimente esse mal no coração dela e que muita gente fique, nossa, mas poxa vida, eu levei uma vida correta aqui, eu me esforcei por onde, sabe, para fazer o que era correto aos olhos de Deus e nunca cheguei ao nível de fulano, eu digo ao nível de bens materiais. A promessa é clara, certo? Não queira ser a cinza debaixo dos pés dos justos depois da condenação divina.
só dando continuidade aqui, agora no livro de Romanos. Romanos 12, 17. E isso daqui vai dizer muito respeito à conduta a qual o cristão pode tomar. Isso é, no momento de dor, no momento de dificuldade, onde você está face ao prejuízo mesmo, e que parece que não tem jeito, você não vai conseguir se sair daquilo ali. É uma ira que encheu o seu coração e que não tem como administrar aquilo ali. Tá insolucionável o caso. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com bem. Enfim, enquanto ao que se entende daqui do papel do cristão, eu acho que o pior castigo que você pode deixar para a pessoa hoje que tem feito o mal na sua vida, tem te prejudicado nos seus negócios, tirado uma vantagem muito injusta de você, e por isso eu não quero dizer covardia, tá? Isso que eu digo agora não se aplica, por exemplo, ao homicida, ao pedófilo, por exemplo, e a casos piores aí, mas eu falo justamente aquela pessoa que é peçonhenta na sua vida. Se você tiver a oportunidade, faça o bem realmente por ela, certo? Se amontoar de brasas sobre a cabeça, ele se volta muito mais ao contexto onde é a consciência da outra pessoa, certo? Que fará ela sofrer. É só de se imaginar que amontoar brasa sobre a cabeça não é uma coisa muito confortável, e eu acho que não existe golpe maior e sentimento que traga mais sofrimento do que o próprio remorso. Então, sem olhar a quem, pratique o bem na sua vida, não desista dos preceitos divinos que estão na Bíblia. Eu vou colocar na descrição depois, para quem quiser aprofundar a leitura depois na Bíblia e tudo mais. É um conteúdo muito interessante e tem sido um esforço, inclusive para mim, Gabriel. Eu sou humano como todos vocês. Desse meu chefe que me deu um calote aqui em Portugal, em estatura ele é bem menor do que eu. E poxa, eu tenho meus 14 anos de judô. Pois é, dava pra, né, resolver aí, segundo o coração humano, esse tipo de coisa. Mas é muito bonito, é muito gostoso poder vencer as coisas praticando bem. Eu não digo que o dinheiro que eu perdi, um mês de trabalho, né, e um monte de hora extra que eu fiz, não esteja pesando no meu bolso. Eu ainda não encontrei um trabalho nas condições certas. Quem vier pra cá, por favor, não vá trabalhar sem contrato. Isso daí pode ser bem perigoso para você. Permaneçam em Cristo, continuem na fé, insistam no orar, e que tesouro maior é do que alcançar a própria salvação e a graça de Deus na vida da gente. Acho que é impagável, diante de qualquer prejuízo financeiro, talvez o desrespeito. É excelente realmente isso. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus esteja com vocês e que não falte amor na vida de vocês.